Livro de Reis, capítulo de número 20. Livro de Reis, 20. Primeira de Reis 20, versos 13 e verso 14. Diz assim: enquanto isso, veio um profeta ter com Acabe, rei de Israel. Ele disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Respondeu ele: assim diz o Senhor, pelos moços, dos príncipes, das províncias. Perguntou ele: quem começará a peleja? Respondeu o profeta: tu começarás. Eu quero repetir aqui uma parte que diz assim: pelos moços, dos príncipes, das províncias. Amém? Amém. Vamos ser assim, por gentileza. Meus irmãos, eu sou grato a Deus, o privilégio de poder estar aqui esta manhã com os irmãos. Obrigado a Deus por esta honra, por esse privilégio. Louvar a Deus que presta-nos este precioso tempo para que juntos adorarmos e engrandecer o seu nome. Eu quero, antes de mais nada, fazer todos os agradecimentos que posso ao Eterno por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem a mim concedido. Depois eu quero louvar a Deus pela vida dos amigos e irmãos aqui, do nosso irmão Carlos. Se tem Carlos no nome, é gente boa, viu, irmãos? Deus abençoe, viu? Obrigado muito. Aos demais irmãos, que Deus abençoe a esta mocidade. Eu não posso prosseguir aqui sem antes elogiar. Eu quero dizer que vocês estão lindas. Deus abençoe. Estão muito bonitas. Deus abençoe. Os meninos não fiquem tristes. Porque começou a boa obra, vai dar tempo. A gente entende que tem uns ali que são barro na mão do leiro, não tem informação ainda, né? Mas Deus vai dar tempo. Vai chegar lá, viu? Deus abençoe. Não é só os daqui não, Deus tem outros de fora também. Mas fica tranquilo, o Deus está no controle de tudo, viu? Deus abençoe a todos nós, a todos os jovens desta manhã. Deus abençoe a todos mesmo. Meu amigo, o Aleixo, que Deus abençoe. O Aleixo também está no mercado, mas é um daqueles que vai ficar, viu? Eu acabei de profetizar para ele que a família dele vai ser do céu. Aqui ele vai se contentar. Deus abençoe. Deus abençoe. Líderes, pastores que estão aqui, a todos os irmãos, ao pastor que ausentou-se, que foi na reunião às 7, que Deus abençoe. Nós tivemos um pequeno contratempo para poder estar aqui. Ontem, por 2 vezes, indo pregar em outro setor do Belém, nós tivemos livramento por 2 vezes, em 2 locais diferentes, 2 carros entrou na contramão, ou seja, de frente com o meu, quase bateu. E chegando ali, nós nos alegramos, pregamos a palavra de Deus. E, para nossa surpresa, quando fora feito ali o convite, aqueles que queriam reconciliar ou aceitar Jesus, veio aproximadamente umas 40 pessoas para frente. Ficamos bastante contentes, bastante alegres, saímos de lá. E aí o carro parou, veio da rua, parou, não queria andar mais.
do nada. E eu me preocupei na hora, avisei o Aleixo, falei para ele dessa dificuldade, mas que estaria aqui, acima de qualquer coisa, para adorar a Deus. E os meninos foram me buscar em casa, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu sou muito grato. Queridos, vamos à palavra de Deus. Não é aqui desmerecendo o tema em hipótese alguma, mas nós vamos entender o porquê desta palavra. Eu tenho ali fora, após, eu não tenho muito, eu tenho poucos doces de milhas em compota. Deixa eu dizer uma coisa, os doces que eu tenho, só essa remessa que eu tenho aí está emagrecendo, viu? Só essa remessa. E está trazendo a pessoa amada em 2 dias. Você come o doce, em 2 dias bate na porta lá a pessoa amada. Eu tenho mel, bom para gripe, rinite, bronquite, fresculite, disquite, bursite, vai por aí afora. Alguns CDs, os irmãos que queiram depois, nos procurem ali fora, amém? Meus irmãos, eu fui líder de jovens da mesma mocidade por 2 vezes. 2 vezes eu fui líder daqueles jovens. Alguém disse por aí que errar uma vez é até normal, mas 2. E eu fui líder deles por 2 vezes. Uma das dificuldades que nós enfrentamos, principalmente a gente que é jovem, eu me incluo muito, apesar de quarta-feira agora fazer nível, mas sinto-me bastante jovem ainda, graças a Deus. Vou completar agora 17 anos de idade. Eu só não entendi o motivo do riso, mas eu sinto-me bastante jovem. E dentro de tudo isso eu percebo tamanha carga que recebem os jovens, tamanho peso que está sobre a juventude. É interessante dizer que algumas pessoas parecem que já nasceram com uma idade avançada, eles nunca passou pela juventude, nunca passou pela puberdade. E pessoas, e haja vista que há pessoas entre nós que já nasceram com 70 anos de idade, já nasceu daí para frente. E devido a isso, tais pessoas acabam ridicularizando, e como foi já protagonizado no servo de Deus aqui, Paulo falando acerca de Timóteo, o peso era tanto que o Paulo teve que exortá-lo, animá-lo, chamar a sua atenção acerca disso, que não é de agora, já é de muito tempo. E como lidar com tais situações? Será que Deus só opera na vida de quem já é pseudamente experiente, já tem uma certa bagagem com Deus? Seria Deus somente de uma espécie ou de uma geração e não de outras? Se nós observarmos primeiro o movimento do globo, ele tem 2 movimentos. O movimento do globo já está mostrando ou falando acerca das ações de Deus, que Deus trabalha por intermédio de movimento, ou seja, Deus é um Deus que trabalha também por intermédio das gerações. Uma geração vai, outra geração vem, e Deus continua atuando. A dificuldade está na aceitação. O difícil é a aceitação, principalmente daqueles que estão principiando. Há uma cultura muito pobre na nossa nação, que é essa do desprezo pelos que são mais jovens, mas não há a cultura do preparo para aqueles que vão assumir o nosso lugar. E então aí está tamanha batalha, tamanha dificuldade entre o povo de Deus. Nós estamos diante de um texto que fala muito acerca disso, capítulo 20 do livro de Reis. Esse capítulo ele principia noticiando uma demanda entre 2 nações: a nação dos sírios contra a nação de Israel. Na Síria está atuando no governo um homem que tem um título, não é o seu nome, Ben-Hadad. A palavra Ben é uma palavra hebraica que quer dizer filho. Haddad ou Haddad é um deus da tempestade. A palavra Haddad é um deus sírio, era o deus, uma divindade
na Síria conhecida como Deus da tempestade. Tempestade, nós sabemos que é um dos fenômenos da natureza, que é onde passa, avassala, destrói, aniquila. Esse homem que recebe esse nome, esse título, ele faz juízo ao nome que recebe. Aonde ele chega, ou por onde ele passa, ele deixa as marcas de destruição. É um algoz, é um homem ruim, é um homem mau. Se você pega um dicionário desse etimológico, desse dicionário comum, e você procurar a palavra Haddad, você vai perceber que dentro da palavra Haddad, todo tipo de maldade, de malignidade, insere-se dentro dessa palavra, da palavra Haddad. E este homem, por sua vez, então, fazia juízo ao título que estava recebendo. Ele havia feito de Israel vassalo. Israel era vassalo dos sírios, ou seja, Israel, mesmo para habitar na terra de Israel, tinha que pagar tributos à Síria, aos sírios. Esse homem já tem um parcial domínio, quase que um total domínio sobre Israel. Mas se você perceber as suas ações, não obstante o fato dele já ter esse domínio sobre o povo de Deus, ele quer mais. E um belo dia, então, ele acha por bem de querer arrasar, aniquilar a nação de Israel. Ele convoca o seu exército. Detalhe, a história nos afirma que o exército dos sírios nessa época era um exército tão vasto, tão grande, que era impossível numerá-los. Mas se você observar as primeiras linhas, vai demonstrar o seu descontentamento com o tamanho do exército que tem, quando ele, por sua vez, vai convocar 32 reis para estar com ele nesta peleja. Por sua vez, mais 32 exércitos vão acompanhar esse homem contra Israel. Estratégia de guerra na época: se tinha uma cidade que vai ser tomada, e mandam mensageiros dentro da cidade, é o que ele faz. Ele manda mensageiros dentro da cidade, os mensageiros vão a Acabe, que é o rei de Israel. E os mensageiros vão dizer: Acabe, Haddad está aí fora, e ele veio dessa vez para aniquilar, para acabar com Israel. Não oferte resistência, tire a sua coroa, o seu cetro, a sua capa, lance fora da cidade. Nós iremos entender então que não haverá resistência e será uma tomada passiva. Se você observar as primeiras linhas, vai perceber que Acabe concorda com a demanda. Os moços vão a Haddad e diz: Haddad, está tudo dominado, é tudo nosso. O homem não ofertou resistência e nós vamos tomar. Mas ele, não contente ainda, manda outra ordem dizendo: vá lá agora e diga para ele que eu quero ouro e prata, ou seja, toda a riqueza que Israel possui, eu quero. Os moços vão a Acabe e falam, e Acabe também não cogita, não oferta resistência. Os moços retornam a Haddad e dizem: olha, já está chegando daqui a pouco toda a riqueza de Israel. Não obstante ao fato ainda, e não contente também, ele diz: agora retornem lá e diz a ele que eu não quero só ouro e prata, não quero só ter domínio da cidade, mas eu quero também filhos e filhas e esposa dos altos dignatários de Israel. Mande os jovens, as jovens e suas esposas. Ou seja, eu quero agora uma ruptura, um racha dentro das famílias hebreias. Os inimigos aqui entendem que o hebreu é tão dado à família, e esse fator família é algo tão forte, que ainda que eles estejam em situações adversas, ainda que a família estiver unida, eles têm força para reverter a situação. Aí perceba agora a ação desse cidadão, que é uma representação daquilo que o adversário é nos nossos dias. Não obstante o fato de ter domínio, não obstante o fato de ter também domínio sobre as finanças, agora ele quer um racha dentro do lar. Ele quer dividir a casa hebreia. Ele quer um filho para um lado, uma filha para o outro, esposa do outro, esposo do outro. Ele quer uma ruptura no seio familiar. E é interessante, o Acabe concorda com isso. O Acabe diz: olha, pode falar para ele que eu vou mandar. Eu já estava querendo me livrar mesmo da esposa, dos filhos.
Essa é a oportunidade, vou mandar tudo para ele. E ele vai ainda demandando. Agora ele vai mandar dizer da seguinte maneira: voltem lá e diz a Agar, e amanhã a estas horas nós iremos entrar, vocês irão entrar em Israel de casa em casa. O que for desejável, aprazível, belo, vocês vão tomar e vão trazer para mim. Quem conhece um pouco de estratégia de guerra vai saber que não é ético, porque mesmo a guerra tem leis, limites, e não pode uma nação entrar dentro de outra nação de casa em casa. Isso é banalizar, isso é acabar com o prestígio daquela nação. Se isso ocorre, nunca mais Israel seria Israel. É somente aqui que Acabe vai ter um princípio de ação. Ele diz: olha, eu não posso concordar com isso. Com tudo o que ele antes dissera, eu concordo, mas entrar aqui eu não posso deixar. Mas ainda assim ele vai aos seus conselheiros e diz: olha, o Haddad está com ocasiões de mal aí, pediu ouro, prata, eu não neguei. Mas agora ele está com uma ideia de entrar dentro dos nossos lares, o que é que eu faço? Os conselheiros dizem: olha, há algumas dificuldades entre nós, cara, que partem da sua própria pessoa. E uma das primeiras dificuldades que tem é que você dá muito ouvido à mentira, a engano, a palavras de derrota. O ser humano tem uma percepção negativa, que a tudo aquilo que ele presta ouvido, ele acredita, mesmo sendo mentira, ele obedece. E então os seus conselheiros vão dizer: sabe qual é o problema? Ó, ele está falando que é ruim, que vai entrar, que vai destruir, você está ouvindo. Ele está dizendo que você não é forte, que você não consegue, que você está acreditando. Então vamos tentar resolver o problema. Não lhes dê ouvidos. Porque uma vez que você não está ouvindo, você não vai consistir, ou seja, não vai obedecer. Olha a importância de você não dar ouvido a palavras negativas. Está Israel vivendo um conflito. O exército de Israel está aquém de um vale. E do outro lado não tem um exército, só tem um homem e um escudeiro. E esse homem, 2 vezes ao dia, apresenta-se diante de Israel e diz: não tem homem aí. Vocês são fracos, bando de maricas, vocês não têm força. Se tiver um homem aí, manda para cá para lutar comigo. Sabe o que aconteceu no meio daquele povo? Vai lá, vou nada, vai você. Não, vai você. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar. Foram dias aquele homem dizendo: vocês são pobres, caídos, negativos, não têm força, não chegam a lugar nenhum. E eles foram acreditando naquilo, de modo que ninguém se dispõe, até que chega Davi. E aonde tem Davi, gigantes caem por terra. Chegou Davi para servir os seus irmãos. E está servindo. Quando chega Davi, já recebe ou é recebido com desprezo. Enquanto está servindo os seus irmãos, ele ouve o brado do gigante. E aí ele começa: quem é que está dando esses gritos aí? Quem é esse cidadão? Quem está próximo, os mais experientes, aqueles que já sabem de tudo, já sabem como Deus age. Que tem gente que já sabe como Deus, qual é a porta que ele vai entrar, qual é o caminho que ele é tão experiente, irmão, que ele já sabe de tudo. Ele bate o olho em alguém e ele fala: não, isso aqui vai vingar aquele, que ele já é muito experiente. Ele não sabe que Jesus é um carpinteiro. E para ele não existe madeira torta, madeira com nó. Ele dá jeito em tudo. Mas a pseudo-experiência lhe faz ficar uma atmosfera do comando divino. Ele já conhece tanto Deus que ele tem poder até de manipular Deus. Ô Davi, cala a tua boca, rapaz. É o gigante. Quem? O cabelo grande é matador. Quem? É um filisteu. Quem? É um... Quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército de Deus vivo. Ou seja, ele pode ter tamanho, ele pode ter força,
disse para aquela cobra, para aquela megera, até aqui ele foi. É assim mesmo. Daqui para frente ele não vai mais. Olha aí. Senhor. Ele dá uma decisão a Haddad. Os moços vão a Haddad e dizem: Haddad, o homem se revoltou. Como é que é? Ele disse que já era. O senhor vai entrar, não vai dominar. O senhor, como é que é? Pois é, ele acabou de falar lá. Voltem lá agora e dizem para ele: façam-me os deuses, os meus deuses e outro tanto mais, se o pó de Israel conter-se na mão dos meus soldados. Ou seja, eu tenho tanto homem ao meu comando, que quando nós passarmos por cima de Israel, a poeira não vai caber na palma da mão dos nossos homens aqui. Alguém vem até o Acabe e diz: Acabe, você mexeu com cobra, o homem está bravo, vai vir para cima com tudo, já está preparado. O Acabe, ainda tomado pelaquela emoção toda, diz para ele assim: vai lá e volte. Diz a ele da seguinte maneira: que não caba-se quem está pondo a mão para sacar a espada e nem quem está guardando. Como é que é isso, o Acabe? Como é que negócio é esse? É que a última palavra não veio dele. A última palavra não veio dele, do exercício dele. A última palavra não veio da capacidade e do poder que ele tem. A última palavra vem do Deus Senhor. Os nossos vão a Haddad e dão a resposta. Só que agora, um temor vem sobre Acabe. Sabe quando a gente tem aquela ação, sangue está quente, você fez, mas aí 5 minutos depois você vai pensar: que besteira que eu fiz. Acabe agora está diante disso. O que eu fui fazer? Com quem eu fui mexer? Só que quando ele está pensativo, Deus levanta um profeta. Aleluia. De Deus. Eu vou falar mais uma vez, eu gosto dessa expressão. Aleluia. Uma expressão bastante utilizada nos nossos dias atuais, mas muito banalizada. Deus levantou estou falando profeta, irmãos. Eu não estou falando colhedor de informação. Eu não estou falando de pessoas que vai para o notebook ou para o seu PC, curiar sua vida, vem aqui e revela sua vida pela vida que ele já viu. Eu estou falando de profeta. Estou falando homem de Deus. Deus levanta um profeta. Não é ninguém que está no outdoor. Não é ninguém que tem um pseudo-nome de labareda, de bola de fogo, de Pentecoste, de avalanche, de fogo, de terremoto. É alguém único, mas que tem Deus dentro do seu interior. Ele é um profeta. E ele vem ao rei e diz assim: rei, assim diz o Senhor, Eu creio. Aleluia. não se atemorize. Aleluia. Não se aveste. Eu sinto ele andando entre nós. Não se preocupeis, porque nesta peleja Deus está entrando. E hoje, a partir desse instante, ele vai mostrar, não só para os inimigos, mas principalmente para vocês aqui de dentro, o povo de Israel, que tem um Deus que atua entre nós. Aquele encorajou, aquele entusiasmou Acabe. Ele ficou contente, na mesma hora ele dá uma ordem: avisa o nosso exército, porque perceba, grandes oportunidades na época aparecem para grandes exércitos. 2 grandes exércitos, Israel e Judá. Ora lutam um contra o outro, e ora lutam juntos. Mas não se fala em outros grandes exércitos a não ser esses 2. Então qual é o pensamento de Acabe? Deus vai operar. Mas dentro daquilo que eu entendo, Deus sempre usa alguém ou alguma coisa nas suas ações.
Pode ser que ele vai usar o nosso exército. Então deu uma ordem à nossa infantaria: se prepara que nós temos uma batalha. Só que quando alguém vai correr para avisar a infantaria, o profeta que ainda estava sendo usado por Deus diz: epa, peraí, cara, que esta é uma peleja diferenciada. Esta não é uma peleja daquelas que você já está acostumado. Verdade, Jesus. Esta tem surpresas de Deus. Como é que é isso? Nesta peleja não vai lutar os bambambam de Israel. Não vai ser os bonitão de Israel quem vai lutar. Não? Como é que é isso? Não. Deus acabou de me dizer Graças a Deus. que nesta peleja quem vai na frente são moços, os príncipes das províncias. É, Senhor. Olhem para mim aqui. A expressão moço, a palavra moço, já de si próprio expressa desprezo. De si próprio, moço, menino, inexperiente, incapaz, não tem capacidade. Davi sofreu muito isso. Tudo que dirigiam a ele é moço, muito moço. É assim mesmo. Essa expressão moço, menino, já é uma expressão que vai dizer: coitado, não tem capacidade, é incapaz. Olha o que o profeta diz ao rei: a peleja será ganha pelos moços dos príncipes das províncias. Observe os detalhes. Primeiro, moço, que são da onde? Que pertence não a um exército, mas que pertence a uma militância bem menor, bem pequena. E aonde? Na província. O que é província? A palavra província é uma palavra hebraica, Medina. Agora, a palavra Medina quer dizer lugar de pouco valor, ou lugar de valor nenhum, ou lugar sem expressão. Olha o que o moço está falando para o rei: quem vai nessa peleja é a garotada, é a juventude, é os moços lá das províncias. Quando ele ouve isso, e agora você vai entender que o desprezo a esta geração, a esta mocidade era tão grande, que quando ele ouve isso, ele falou: peraí, então quem é que vai liderar? Quem é que vai na frente? Quem é que tinha que liderar? O rei. Mas a expressão moço e o ambiente que eles estão é tão desprezado que ele já está pondo o seu corpo fora e está perguntando: quem é que vai com eles? É verdade. Porque se fosse Israel, eu já estou junto. Mas como é moço essa nova geração, com certeza não sou eu. Quem é que vai no meio deles? Meu Deus. O profeta olhou para ele e falou: é tu quem vai. É, Senhor. Por quê? Porque hoje Deus vai quebrar tábuas de protocolo. Porque hoje Deus vai agir de uma forma que você não conhece. Deus hoje vai trabalhar de uma forma que você ainda não sabe como é que é. É esta geração Eu que creio Deus vai em usar Jesus, para aleluia. ganhar a batalha. Oh, grande Deus. Mas que geração é essa do gel? Essa do cabelo todo? Essa geração são eles desprezados pelos pseudos experientes, que o Senhor está falando: é com eles que eu vou vencer. Graças a Deus. É com essa geração que eu vou vencer a batalha. E alguém que se sente tão experiente, ao olhar, já faz seus pré-julgamentos, só em bater o olho, Senhor. e diz: coitadinho, tadinha dela. É assim mesmo. E Deus lá de cima está dizendo: pobrezinho de você, coitadinha de É você. verdade, meu Senhor. Observe, Deus